Estamos de volta com Ponto de Vista. Ponto de Vista de volta. Temos aqui Dr. Lucas Pires Maciel. Dr. Lucas, é um prazer tê-lo aqui. Nós temos realmente um agradecimento muito grande a fazer a pessoa do teu pai, José Pascoal Pires Maciel, que foi um homem que trouxe para Prudente, há mais de uma década atrás, temas de importância nacional e internacional. Eu queria dizer que vocês são muito bem-vindos ao Ponto de Vista. Nós comungamos dos mesmos valores que foram defendidos por seu pai. O que a gente quer dizer de início é o seguinte: quem foi José Pascoal Pires Maciel? Primeiramente, agradecer a presença e a oportunidade de estar falando aqui. E meu pai, ele nasceu em Campinas, né, na década de 50, filho de um nordestino que veio da Bahia e uma descendente de italianos. E, com pouco tempo de vida, mudou para a cidade de São Paulo. E lá, desde criança, começou a trabalhar. Ele, na época de criança, entregava pães para ajudar no sustento da casa. E, na adolescência, começou a fazer pequenos trabalhos no escritório de contabilidade. E, concomitantemente a isso, ele escrevia para alguns jornais da capital, já demonstrando a paixão que tinha pela leitura e pela escrita. E ele começou a escrever para os jornais sem ainda ter tido alguma formação? Foi alguma coisa da juventude mesmo, antes de ter se formado? Exato. Ele escrevia para os jornais, né, de maneira sem ter uma formação, e ele escrevia de assuntos diversos, né, que ele vivia no dia a dia dele, já demonstrando a facilidade que ele tinha com a escrita e como ele tinha um vasto conhecimento já pela leitura de vários livros que ele já fazia na época, começou a ter esse desenvolvimento na parte jornalística. Mas e o interesse pelo direito, quando é que surgiu? Então, ele na verdade, como ele nos contou sempre, o amor dele no começo foi pelo jornalismo, né? Só que o que aconteceu? Uma época, na época que teve a ditadura militar, ele viu aquela situação ocorrendo ali e sentiu a necessidade de buscar os interesses daquelas pessoas que estavam sendo lesadas aqui naquela época, e nasceu o amor pelo direito, porque ele disse que ele poderia juntar a paixão pelo jornalismo, né, que era a escrita, juntamente com poder ajudar ao próximo, que era fazer direito. Uhum. E aí ele começou a fazer a faculdade de Direito lá em Osasco. Ah, em Osasco. Isso. E a vinda dele para Presidente Prudente, o que propiciou essa vinda dele para cá? Correto. Na verdade, quando ele começou a fazer Direito lá na cidade de Osasco, ele já mostrou ser um grande profissional, tinha muita facilidade com a matéria. Então ele começou a trabalhar para uma grande empresa lá da cidade de São Paulo, que era a IOB, Informações Objetivas, que era uma empresa que prestava serviços para advogados e contadores. Então, havia uma consulta por telefone e esses profissionais que trabalhavam na IOB informavam as respostas, porque na época não existia internet, não existia o Google, né? Então ele fazia esse papel de Google na época. E aí, com isso, ele começou a se destacar lá em São Paulo e a direção da IOB de São Paulo convidou-o para fazer parte da direção e da instalação da IOB aqui em Presidente Prudente. E aí devia ter uma abrangência regional. A IOB regionalizou a IOB. Com certeza. Nesse momento, a IOB passou a ter um braço aqui em Presidente Prudente que atendia toda a região oeste de São Paulo. E foi aí nesse momento que ele começou a se destacar como um grande profissional aqui na cidade. Tá. No direito, ele tinha uma área específica que ele gostava de trabalhar ou trabalhava de forma geral em várias áreas do direito? Nessa época, a IOB ela exigia que você tivesse um conhecimento um pouco mais amplo, mas com certeza mais voltado para o direito tributário, que foi a área com a qual ele se especializou e com que ele se tornou uma grande referência aqui na região de Prudente. Tá. Ele abriu o seu próprio escritório. Como é que foi essa passagem? Ele deixou de trabalhar na IOB, abriu o seu escritório, essa passagem foi concomitante? Como que se deu isso? Essa passagem ela ocorreu aos poucos,
né? Ele continuou trabalhando na IOB e no período noturno ele começou, dentro de casa mesmo, abriu uma salinha e começou a atender alguns clientes que o procuravam. Como ele viu que a demanda no escritório estava começando a ficar bastante interessante, ele teve que deixar a IOB e ficar só dedicado ao escritório. Quando ele abriu o escritório, ele já estava na atividade docente ou isso foi posterior? Foi mais ou menos ao mesmo tempo, né? Ele, no final dos anos 80, ele abriu, começou a trabalhar como advogado também, e mais ou menos nos anos 87, 88, que foi quando abriu o curso de Direito na UNOeste, Presidente Prudente, ele começou a lecionar. Uhum. Mas ele foi professor da Toledo também? O professor da Toledo ele foi já um pouquinho mais para frente, que foi em 98, 99, que ele começou a atuar na cadeira de Direito Internacional. Sim. Então, lá que ele começou na Toledo. Mas ele foi professor da primeira turma da UNOeste, né? A primeira turma de 91 ele foi professor. E ele foi um dos articuladores para fazer curso de Direito da UNOeste na época. Uhum. Ele teve militância na OAB também? Chegou a ter relação com a OAB, algum cargo, alguma coisa? Sim, na OAB também ele atuou, né? Por 2 vezes ele foi conselheiro estadual, na época do presidente Rubens Aprobato Machado. Ele era conselheiro estadual e, se eu não me engano, lá pelo ano 2000, 2001, ele foi candidato a presidente da OAB Presidente Prudente, mas infelizmente não foi vencedor. Mas ele sempre gostou de atuar à frente à OAB. Ok, Lucas. No próximo bloco, nós vamos falar um pouco sobre essas atividades específicas de José Pascoal Pires Maciel. Aguarde um pouco. Até lá. Voltamos em instantes com Ponto de Vista.